Bom dia! Sextou na live. Glória a Deus por mais uma sexta-feira. Em todo tempo Deus é bom. Bom dia, Matheus, Leandra, Antônio. Sejam bem-vindos. Bom dia. Pri, Silvânia, bom dia. E esse friozinho? Aqui em BH tá frio aí? Dá vontade de ficar debaixo da coberta, não dá? Mas glória a Deus, né? Que o Senhor permitiu estarmos de pé, com fôlego de vida, para vivermos aqui mais um dia nessa terra, né? Para a honra e glória do Senhor. Essa semana, bom dia, Marta. Essa semana o Senhor colocou no meu coração o desejo de nós falarmos sobre a batalha espiritual. Bom dia, Jerusa. Bom dia, Maquizinho. Deus abençoe vocês. Essa semana o Senhor colocou no meu coração de nós falarmos sobre batalha espiritual. Porque muitos, esperam acontecer, a situação para depois buscar conhecimento. Mas vocês, estão fazendo o que é o contrário, adquirindo conhecimento aqui, para caso, acontecer, vocês já estarem preparados e lembrar, dessa live, lembrar desse conhecimento e falar, opa, eu já ouvi isso, eu já estudei sobre isso, E você também se aprofundar mais, Essa live é um start, da batalha espiritual, porque é muito conteúdo, para falar sobre batalha espiritual, Existem pessoas, que fazem aí séries, estudos mesmo, então tem livros, você pode buscar aí outros conhecimentos também para você adquirir conhecimento, tá bom? Já compartilha essa live. Envia aí para umas 3 pessoas. Envia essa live, compartilha. Nós vamos orar para iniciar. Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos de pé para a honra e glória do Senhor. Nos ajude, Pai, a honrar o Teu nome, Pai, nesta terra. Nos ajude, Pai, a aproveitar este dia conforme o Senhor deseja, conforme, Pai, o Senhor preparou para nós. Porque nós cremos, Pai, que o Senhor tem um propósito de vida para cada um de nós. Então, que nós possamos, Pai, estar alinhados, assim como nós falamos sobre o Kairós de Deus. Que o Senhor, Pai, nos ajude a estar alinhado no seu tempo. E que possamos fazer tudo conforme a Tua vontade. Porque nós cremos que a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, nós tomamos posse dessa palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. E nós te entregamos, Espírito Santo, essa live em Tuas mãos. Que o Senhor, Pai, possa falar aos nossos corações, abrir, Pai, a nossa mente. E que todas as mentiras, todas as artimanhas, Pai, de Satanás, tudo aquilo que Ele tentou colocar em nós, Pai, aquilo que não provém do Senhor, que seja anulado agora, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor possa nos guardar, nos livrar de todo mal, de toda retaliação, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Bom dia para quem entrou depois, Deus abençoe vocês. Hoje nós vamos falar sobre batalha espiritual, tá? Isso é um assunto muito importante, porque quando acontecer, se você passar por isso, você vai saber como agir, Você vai lembrar que você estudou sobre isso, que você assistiu aqui na live e você vai ter o desejo também de aprofundar mais sobre isso, Eu falo que a nossa vida espiritual, ela é interligada, Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23, vai falar, sobre o corpo, alma e espírito. Então, nós não podemos cuidar só do corpo, e deixar os outros a desejar, cuidar só da alma, e deixar o corpo, ou cuidar só do espírito, não, é os 3, é um conjunto. Então, nós precisamos também cuidar, do espírito, da parte espiritual, para que haja uma harmonia entre os 3, tá bom? Corpo, alma e espírito.
Então, quero ler com vocês lá em Daniel. Daniel, vamos ver aqui. Daniel, no versículo 4. Deixa eu só ver aqui o capítulo que eu coloquei aqui no meu esboço, mas esqueci de colocar. Daniel 10, capítulo 10, tá? Daniel 10, no verso 4. Daniel 10, no verso 4, vai dizer assim, ó. No dia 24 do primeiro mês do ano, eu estava à beira do grande rio Tigre, quando de repente vi um anjo vestido com roupas de linho e usando um cinto de ouro puro. O seu corpo brilhava como pedras preciosa. O rosto parecia um relâmpago. Os olhos eram como tochas acesas. Os braços e as pernas brilhavam como bronze polido. E a voz soava como o barulho de uma multidão. Eu fui o único que vi essa visão. Os meus companheiros não viram nada, mas ficaram apavorados. E fugiram e se esconderam. Eu estava ali sozinho enquanto via essa visão impressionante. Fiquei pálido de medo e perdi as forças. Quando ouvi o anjo falar, desmaiei e caí de bruços no chão. Aí a mão de alguém me levantou. E eu fiquei de joelhos, apoiando-me nas palmas das mãos. E o anjo me disse, Daniel, Deus o ama muito e me mandou falar com você. Fique de pé e preste atenção no que eu vou dizer. Senti a presença de Deus aqui quando eu falei isso. Vou repetir de novo, ó, no verso 11. Daniel, Deus o ama muito e me mandou falar com você. Olha que profundo isso, né? Talvez você tá aí na dúvida do amor de Deus, né? E Deus está confirmando aqui. Deus ama muito você. Amém? Então, continuando a palavra. Fique de pé e preste atenção no que eu vou dizer. Então, eu fiquei de pé, tremendo dos pés até a cabeça. Aí ele me disse, não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. O anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias, mas Miguel, um dos anjos chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Então, queridos, isso aqui mostra que o quê? Existe o quê? Uma batalha espiritual. O que é uma batalha, né? Um confronto, né? Entre duas partes, concorda? Então, existe o quê? A batalha espiritual. E essa parte esse estudo, né? Esse relato aqui do Daniel, no capítulo 10, fala muito sobre isso, sobre o anjo, né? Que lutou, né? E precisou o quê? De ajuda de um outro anjo-chefe, né? Que é o anjo Miguel, né? Com uma patente mais alta. E aí veio ajudar porque ele estava lutando contra o quê? Contra os reis da Pérsia, né? Aqueles anjos, os anjos, né, que se rebelaram, né, contra o Senhor e foram expulsos, né, do céu. E aí ele começou o quê? A lutar. E olha que interessante. Durante essa luta, impediu que o anjo fosse aqui até Daniel, né? E Daniel foi perseverando, né? Orando, jejuando, né? Até que conseguiu, né, o anjo vencer essa batalha e aí ele conseguiu chegar, né, com a resposta a Daniel. Então, existe uma batalha espiritual, né? E uma das coisas que eu quero, né, explicar um pouquinho mais a fundo é isso, tá? Então, a luta espiritual, ela acontece o quê? Nos céus, nas regiões celestes, né? E nesse caso aqui, né, o povo de Deus, ele estava cativo, né, sobre o domínio dos persas. Mas o Senhor tinha um propósito naquele tempo, né, de salvar o seu povo. Então, para isso, o Senhor levantou, né, Daniel como intercessor e profeta. E olha que profundo isso no versos 20 que nós lemos, né? E ele disse, sabes por que eu vim a ti?
eu tornarei a peleja contra o príncipe dos persas, e saindo eis que virá o príncipe da Grécia. Então, durante a oração de Daniel, os anjos de Deus foram enviados para cumprir o quê? O propósito do Senhor. Mas os demônios, né, os anjos caídos, eles atuavam o quê? No reino do mundo, né, nos reinos, né? E tentaram o quê? Impedir a ação dos anjos do Senhor, né? Eles tentaram impedir que os anjos que foram enviados, né, a Daniel para cumprir aquele propósito, tentou impedir para que isso não aconteça, tá? Então a oração de Daniel, ela provocou o quê? Uma batalha nos céus, porque os anjos de Deus foram enviados para defender o seu povo, né? Então quando... Isso também nos mostra aqui que quando nós oramos, né, isso mostra o quê? Que há uma batalha, né, no céu. Deus envia o quê? Anjos, né, na terra para trazer respostas para nós. E isso pode, né, ocorrer uma batalha espiritual. Perdão. Certo? Então, continuando aqui. Então, o que a Bíblia fala sobre a batalha espiritual? A Bíblia nos mostra que existe o quê? Uma batalha entre os servos de Deus e os servos do diabo. Né? Nós cristãos, você que já aceitou Jesus, você que está caminhando, né, com Cristo, né, você pode sim um dia talvez passar por uma batalha espiritual, né? E como que nós vamos persistir, né? Como que nós vamos conseguir passar por essa batalha, né? Resistindo, né, ao adversário, né? Através da oração, através do jejum, né? E é Deus que é o nosso braço forte, né? Ele que guerreia por nós. Amém? Então, a Bíblia ela vai falar que a verdadeira, né, a batalha é contra as forças o quê? Espirituais malignas, que têm autoridade sobre este mundo, né? Olha o que vai dizer em Efésios 6:11. No 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a batalha espiritual é nas regiões celestes e é contra o que? As forças espirituais, a qual tem autoridade sobre este mundo por causa do pecado lá atrás. Nós já falamos numas lives, né, explicando sobre o pecado de Adão e Eva, né? O que houve, né? O que aconteceu, que trouxe muitos danos, né, para a humanidade. Né? E um dos danos é esse, né? Que hoje o inimigo ele tem autoridade, né? Esses espíritos malignos, né? Que são os anjos caídos, eles têm autoridade sobre o mundo. Então aqui em Efésios vai nos alertar, né? Vistam a armadura para vocês ficarem firmes, né? Contra as ciladas do diabo. Então essas forças espirituais malignas, né? Essas lutas, essas batalhas acontecem nas regiões celestes, tá? Mas aí existem vários tipos de batalhas espirituais, né? A gente pode enfrentar uma batalha espiritual na mente, uma batalha de não contaminarmos neste mundo, né? Uma batalha de não se entregar ao pecado, né? Às concupiscências da carne. Então, eu separei aqui alguns dos inimigos, né, que nós podemos enfrentar neste mundo. E quando você identifica o seu inimigo e quando você tem essa ciência que você pode passar por uma batalha espiritual, você já começa a abrir os seus olhos espirituais no sentido de entendimento. Né? Você não vai ficar andando mais distraído por aí, achando que a vida é só aqui, né? Que não existe a parte espiritual, não. Você vai andar atento, porque existe a parte espiritual, né? Existe uma batalha no céu, né? Quando você ora, quando você pede a Deus um direcionamento, sabe? Então, você tendo esse discernimento, você vai agir diferente a partir de hoje. Eu creio isso para sua vida, em nome de Jesus. Então, essa batalha espiritual, né, ela acontece de forma o quê? Invisível no mundo espiritual, entre os anjos de Deus e os demônios,
né? Alguns têm visão aberta, né? Que consegue ver. Mas aqui a gente vê o relato, né? De como Daniel ficou quando ele viu um anjo, né? E descreveu a forma com o anjo, então ele teve medo. Então, muitas das vezes o Senhor não nos permite ver porque nós sentimos medo, né? Porque é algo tão sobrenatural, né? Tanto a parte boa, que é os anjos de Deus, os anjos de luz, né? Mas também a parte das trevas, né? Os anjos caídos, né? A parte das trevas também não é fácil de ver, né? Porque é algo muito sobrenatural. É diferente do que nós estamos acostumados a ver aqui na Terra. Então, o Senhor concede esse dom. Isso é um dom, né, de visão aberta. É uma forma que Deus dá para alguns, né? Então, se você deseja ver, você pode pedir a Deus que no momento certo Ele vai abrir para você, né? Mas se você não tem, você tem medo, né? Amém. O Senhor sabe, né, do nosso coração. E Ele jamais vai te dar algo, né, que você não possa suportar, ou vai te dar alguma experiência ruim. Até porque na oração eu fiz que a vontade dele Ele é boa, perfeita e agradável, tá? Então fique tranquilo em relação a isso. Então, quais são os 3 grandes inimigos que nós podemos enfrentar aqui nessa terra até que Jesus venha? Tá? Então, o primeiro, o diabo, né? Ele governa as forças espirituais em rebelião contra Deus. Em João 10:10 vai dizer: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Então, o primeiro inimigo é o diabo, a qual ele governa o mundo das trevas, a qual ele vem o quê? Para roubar, matar e destruir pessoas, destruir famílias. Então você tem que ter a ciência que você está aqui neste mundo, né? E existe forças espirituais malignas a qual a todo custo, né, luta por você que está em santidade, por você que decidiu caminhar nos caminhos do Senhor, né? Porque eu costumo dizer que o inimigo, ele não está preocupado com aquele que já está em trevas. Em João 3,18 vai dizer que aquele que não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele já está condenado. Então o inimigo não está preocupado com esse que já está condenado. O inimigo está preocupado com aqueles que disseram sim para o Senhor Jesus. Aqueles que decidiram viver uma vida de renúncias, de sacrifício, né? Pessoas que largaram o seu eu e falaram assim: Senhor, eu te quero tudo mais. E tudo, né, na minha vida, em primeiro lugar. Então, o inimigo está preocupado com essas pessoas. E aí, quando você tem ciência, né, que você está em risco, né, neste mundo, porque a todo momento o inimigo vai tentar tirar você do propósito de Deus. Então, ele é um grande inimigo, a qual o Senhor já nos deu autoridade para vencer ele nessa terra. Mas aí você tem que ter a ciência que ele é um inimigo e que você precisa estar atento a essas forças espirituais malignas, porque o inimigo, ele anda o quê? Ao nosso derredor, tentando achar o quê? Uma brecha, tentando achar uma forma de entrar, tentando achar uma forma de colocar ali uma cilada para você cair e sair do propósito do Senhor. Então nós precisamos discernir o quê? Senhor, há algo na minha vida, né, que é o inimigo que está me sugerindo, que está propondo ali pratos que não é da vontade do Senhor, né? Porque o inimigo, ele não vai te oferecer um prato com cheiro ruim, você concorda? Porque é óbvio que a gente não vai aceitar. Se alguém te oferece uma comida e já tá estragada ali, você vai querer aceitar? Óbvio que não. Né? Agora, se tem um prato bonito, né? Uma comida cheirosa, saborosa, você fala assim, parece que tá saboroso, né? E aí você fala assim, nó, tá bonito. Então, é isso que o inimigo faz. Ele nos oferece pratos, né, bonitos, né, sugestões, e a gente acha talvez que pode ser de Deus, mas às vezes não é. E aí que entra o quê? O discernimento de saber o quê? Eu preciso ter esse discernimento, eu preciso saber se isso é do Senhor, tá? O segundo ponto, o mundo, né? O grande inimigo é o que? É o mundo, aonde nós já estamos aqui vivendo, porque o mundo, ele está amaldiçoado por causa do pecado, né? E ele é dominado pelo diabo, e aonde tem muitas o quê? Tentações. Olha o que vai dizer em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo, né, o mundo em si onde nós vivemos, está no maligno. Por quê?
por causa do pecado, né, de Adão e Eva. Então, o mundo jaz no maligno. Então, isso é o quê? É um grande inimigo, porque nós somos tentados a todos os dias, né? Nós somos tentados, né, com a vida. Eu falo que a nossa carne, né, ela tem desejos, a qual o Senhor fala, não se entregue aos desejos da carne, né? Mas renovar-vos a mente. Nós vamos ler isso em Romanos, né? Mais pra frente. Eu separei esse versículo, gosto muito dele, porque o Senhor fala da renovação da mente, né? Não se entregar aos desejos da carne. Então o mundo, ele tem muitas tentações, né? Às vezes tem pessoas à nossa volta que faz coisas que não agradam o Senhor, e aí talvez você é tentado pelo inimigo, tentado por essa influência maligna de fazer também, né? Eu falo que às vezes você tá ali num ambiente, né, com 5 pessoas, 4 pessoas. Se todos estiverem fazendo uma coisa ali, né, a tendência é você querer fazer também, né? Se você tá sentado numa roda, tá todo mundo comendo um doce, né? Você vai ver ali 4 pessoas comendo um doce, você vai querer comer um doce também, né? Nós somos influenciados, mas aí é isso que nós temos que ter o discernimento, né? Se nós estamos sendo influenciados para algo bom ou para algo ruim. Tá? É esse discernimento que nós temos que procurar do Senhor. É por isso que é necessário nós termos sempre que uma vida de entrega ao Senhor Jesus, uma vida de intimidade, uma vida de pai e filho e filha diante do Senhor, porque o Senhor não nos deixa enganado. Gente, Deus é maravilhoso, Deus te dá sonhos, Deus te dá visões, sabe? Deus levanta pessoas para falar com você. Deus não deixa os seus filhos enganados. Basta você procurar o Senhor, basta você se entregar a Ele totalmente. Amém? E o terceiro grande inimigo são a nossa velha natureza. Todos temos certa o quê? Tendência para pecar, porque a nossa carne, ela já nasce pecadora, né? Ela já tem o desejo o quê? De errar, de pecar, de escolher o que é errado aos olhos do Senhor. Então, um grande nosso inimigo aqui nessa terra, até que nós tenhamos o corpo glorificado, né? Até Jesus vir. Então, nós temos o quê? A nossa velha natureza como um grande inimigo, porque nós temos que lutar contra essa tendência de pecar. Nós temos que lutar contra nós mesmos, né? Olha o que vai dizer em Gálatas 5,16. Por isto digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão desejos da carne. Por que o Senhor está falando, olha, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne? Porque a nossa carne, a nossa natureza, ela é pecaminosa. Então, olha no 17, versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, a nossa velha natureza, né, aquilo que nós fazíamos antes de entregar a nossa vida ao Senhor, ela, o quê? É uma briga, né, entre a carne e o Espírito. Então, nós não podemos fazer mais o que nós fazíamos lá atrás, antes de nós sermos entregues a nossa vida ao Senhor Jesus, né, a sua velha natureza. Então, esses 3 inimigos, né, eles podem atuar juntos ou separados contra nós. Nós podemos, é claro que nós não podemos culpar, né, tudo é do diabo, não. Mas, quando nós somos influenciados, né, ou tentados, né, se nós pecarmos, a responsabilidade o quê? É nossa. A Bíblia diz que nós devemos o quê? Resistir ao diabo. Rejeitando o quê? As suas mentiras, declarando a verdade do Senhor através da palavra do Senhor, né? A palavra de Deus, a Bíblia. Então a palavra do Senhor falou, resista ao diabo, né? O Senhor vai dizer, não nos contaminar com este mundo, escolhendo o quê? Obedecer a Deus e não aos padrões do mundo. Né? Porque a gente vê lá fora o mundo em si, né? Existem muitos padrões que hoje é comum, é permitido fazer, mas quando você vai para a palavra do Senhor e o Senhor fala, não é permitido, né? Não nos contaminar com este mundo. Então nós precisamos escolher obedecer a Deus e não aos padrões do mundo. Não é porque o outro está fazendo porque eu posso fazer. Né? Às vezes você está se espelhando a uma pessoa a qual você olha para ela e fala que tá tudo bem, que ela vive bem, porque ela é próspera, porque ela tem isso, tem aquilo.
mas você não sabe para qual caminho que ela está indo, qual vai ser o final da vida dela, se há salvação, se há condenação. Então nós não podemos nos espelhar a pessoas nessa terra sem primeiro que nós espelharmos ao Senhor Jesus, né? Porque Jesus é perfeito, Jesus foi perfeito aqui nessa terra, né? Ele é perfeito, sem pecados. Então a nossa primeira inspiração deve ser Jesus, tá? E mudar também o que? Os nossos pensamentos, submetendo toda a vontade, né? Todos os nossos pensamentos ao Senhor, para que a sua vontade se torne o quê? A nossa vontade. Olha o que vai falar em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e vontade de Deus. Então, olha que profundo isso. Nós precisamos também o quê? Submeter, né, os nossos pensamentos ao Senhor, para que a vontade dele se torne a nossa vontade. Né? E eu queria te perguntar, você quer viver as suas vontades, os seus sonhos aqui nessa terra? Ou você quer viver os sonhos de Deus para sua vida? Ou você quer viver a vontade dele? Porque nós acabamos de ler que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu prefiro viver a vontade do Senhor, aquilo que ele preparou para mim. Amém? Então, queridos, nós precisamos estar atentos porque talvez o inimigo usa pessoas para o quê? Para nos enganar, né? Talvez você tá aí com pessoas ao seu lado que fala para você assim, não tem nada a ver, né? Chega para Leandra e fala, Leandra, não tem nada a ver isso não, pode fazer. Agora você tá, né, preocupada demais com religião, né? Ou fala para Marta, tem nada a ver isso não, Marta, né? A intenção é boa. Não é verdade? Não, né? Deus conhece, Deus sabe. Mas cuidado, porque o inimigo, ele é astuto, né? Ele é sagaz. E ele pode usar pessoas para nos enganar. Dizer que não tem nada a ver, né? Alguns falam que o inferno, né? A condenação, né? Tá cheia de pessoas aguardando, que pessoas que disseram não tem nada a ver, né? Mas existe sim coisas que o Senhor, né, reprova na palavra dele pra gente não fazer, tá? Então nós precisamos mudar esses pensamentos para que possamos tomar a decisão correta diante do Senhor. Uma coisa que eu falo muito nos meus stories é o quê? Aproveite a oportunidade, porque um dia é uma grande oportunidade. Muitos que já se foram e estão condenados, eles dariam tudo para voltar nessa terra apenas um minuto para consertar ou para declarar que Jesus é o seu único suficiente Salvador ou para se arrepender dos seus pecados. Sabe? Muitos dariam, queridos, porque depois que morre, depois que fecha os olhos para essa terra, já não tem mais jeito, né? O Senhor nos dá essa grande oportunidade hoje de nós mudarmos a nossa postura, de nós escolhermos o que é correto aos olhos do Senhor. Então não troque a sua eternidade por pequenas coisas nessa terra. Não troque, né, a sua eternidade por amizades que te afastam de Deus, por um trabalho que te afasta de Deus, por um relacionamento que te afasta de Deus. São tantas coisas, né, que por isso que eu falo que um grande inimigo também é este mundo, porque tem tantas coisas que podem nos tirar da presença de Deus neste mundo, e nós precisamos o quê? Renovar a nossa mente para a gente não se enquadrar aos padrões do mundo. Porque o mundo, né, ele quer o quê? Que nós tenhamos o quê? No padrão dele. Mas o Senhor fala, não, o meu povo, né, os meus filhos, eles andam na contramão do mundo. Né? Ele não faz o que a carne deseja, ele não se entrega, não, eles vivem pelo Espírito. Amém? Então, nós precisamos ver também, né, talvez lugares que nós frequentamos, existem lugares que estão cheios de demônios, queridos, né? Lugares que não provém você ir, né? Lugar de muita sujeira, um local que tem muito pecado, né? Isso são lugares que estão cheios de demônios, né? E talvez você vai num lugar, não sei se você já sentiu, você sente um arrepio ruim, né? O que é isso? Isso é o tato espiritual, é você ter o discernimento,
né? De você saber aquele arrepio, se ele é bom, se ele é ruim, né? Às vezes você arrepia todo, parece que arrepia até dos pés à cabeça. E você fala, nossa, que sensação ruim, né? Pode ser um demônio perto. E aí você tem que repreender, você fala, saia em nome do Senhor Jesus. Eu te repreendo, saia daqui em nome de Jesus. Então tem lugares que às vezes você vai e depois você se torna cristão, você não pode ir mais. Por quê? É um lugar de carga pesada, negativa, influências malignas, a qual você tá ali e agora você é a luz, né? E a luz não combina com as trevas. Então há lugares que você não pode mais ir por causa disso, né? São lugares que talvez vão trazer um peso pra você. Eu sinto muito isso. Às vezes eu tô conversando com uma pessoa e se a pessoa ela estiver, né, com demônios, né, eu sinto a minha energia, né, sendo sugada. E eu falo assim, Senhor, me proteja, não deixe esses demônios sugarem minha energia. E na mesma hora eu sinto uma pressão na minha cabeça, como se fosse uma batalha travada, sabe? Os anjos me protegendo para que o demônio não sugue a minha energia, certo? Porque uma das formas de o demônio se alimentar o quê? Das energias. O porquê que o demônio fica ali em certos lugares? Porque lá tem muita legalidade de pecado, né? Então, onde tem muitas práticas de pecado, o inimigo se alimenta disso, né? Então, por exemplo, tem os espíritos do vício, né? Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que fuma, né? Existe o espírito do vício, a qual ele se alimenta disso. Então, ele deseja que a pessoa peque, ele deseja que a pessoa fume para o quê? Para ele se alimentar disso, certo? Dessa energia, né? Também isso funciona da bebida e tantos outros pecados. Então, nós precisamos ter esse discernimento, tá bom? De abrir os nossos olhos espirituais, estar atento às coisas, aonde nós vamos, né? Se você for num lugar e você sentiu isso, né? Peça ao Senhor, pergunte a Ele se é para você voltar, né? Se convém você estar ali, porque às vezes você vai estar ali e vai ter uma grande batalha, né? Entre os anjos, né, te protegendo, e aqueles demônios ali naquele lugar. E aí você vai sair dali cansada, fadigada, e você fala assim, nossa, parece que eu trabalhei um tanto, mas não, você só teve a sua energia o quê? Sugada, porque você estava no lugar errado, tá? Ou você estava ali disperso, sem pedir a Deus essa proteção. Amém? Uma outra coisa que também que nós enfrentamos muito, para nós finalizarmos aqui, a batalha na mente, né? Deus já falou com você que você consegue, que é possível, mas aí o inimigo vem e lança na sua mente que você não consegue, né? Coloca um medo, né? Ao ponto de você paralisar, ao ponto de você não avançar e você achar que aquilo ali não é pra você. Então a voz de Deus, ela te impulsiona, ela fala, você pode, você consegue, coragem, ânimo, seja forte, nunca desista, eu estou contigo, né? E a voz do diabo, ela fica o quê? Você não consegue, você não pode, tenha medo, desamine, seja fraco, desista. Você está sozinho. Então aqui isso é uma batalha na mente, porque Deus fala, eu estou contigo, né? E o inimigo quer o quê? Desconstruir a voz de Deus na sua vida. Ele quer desconstruir a voz de Deus na sua mente, colocando mentiras em você. Então isso existe o quê? Uma grande batalha, né? No campo da mente. E quando você entende, né, essas coisas que eu estou falando aqui, e você começa a avaliar a si mesmo, né, nossa, será que eu estou passando por um ataque espiritual? Será que eu estou enfrentando alguma batalha, né? E eu quero te falar que você pode escolher confiar na promessa do Senhor, né, a qual Ele diz que é possível. Então o Senhor já te deu uma promessa, Ele falou que é possível, confia. Por mais que o cenário, né, à sua volta não seja favorável àquilo, por mais que você tenha vivido algo que não condiz com a promessa do Senhor, mas escolha confiar nele, porque no tempo certo, no tempo oportuno, ele vai abrir o caminho para que a promessa, né, se cumpra na sua vida. Amém? Então é o Senhor que vai diante de nós. Então, queridos, esse entendimento, né, espiritual, né, que existe essa batalha, você vai começar o que? A discernir as coisas que vai acontecer na sua vida, no seu trabalho, né? E talvez você pode o quê? Já se preparar antes. Então, eu vou te dar um exemplo. Tem coisas que nós fazemos que é muito provável que vai ocorrer uma batalha espiritual. Então, eu separei aqui uns exemplos. Por exemplo, você agora é uma pessoa cristã e você vai visitar uma pessoa que precisa de ouvir a palavra do Senhor, né? Uma pessoa que você deseja convidar para ir na igreja.
Queridos, essa visita, né, uma visita onde você vai levar a palavra do Senhor, você vai convidar a pessoa para ir na igreja, essa visita é possível que ocorra uma batalha espiritual. Por quê? O inimigo não quer deixar que aquela vida lá que você vai chamá-la seja alcançada pelo Senhor. Então vai ocorrer o quê? Uma batalha espiritual para que você não consiga ir nessa visita, né? Para que aconteça tudo errado, para que tenha que desmarcar, e aí você marca de novo, aí no outro encontro tem outro imprevisto de novo, e aí você já passou por isso? Várias vezes você tentando marcar, você tentando ir lá, as coisas não acontecem, as coisas não fluem. Por quê? Está ocorrendo uma batalha espiritual, a qual quer impedir que aquela vida seja alcançada. Este é o trabalho das trevas, né? A todo momento ele não quer que aqueles que já estão sob o domínio das trevas, aqueles que já estão condenados, né? Há esperança para eles enquanto a vida, mas o inimigo quer ter domínio sobre eles, e é onde ocorre uma grande batalha espiritual. Então, como que você pode se preparar? Já orando, né? Se consagrando, jejuando e pedindo ao Senhor, né? Anjos para proteger, para que você consiga ir fazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Esse desejo de ir lá, visitar essa pessoa, né? Falar do amor de Jesus para ela, convidar para ir na igreja. Então, quando você convidar alguém, né, para ir na igreja, seja pelo WhatsApp ou presencial, você já pode interceder pela vida da pessoa. Né? Porque se essa pessoa não tiver ainda confessado Jesus como seu único suficiente Salvador, ele o quê? Acontece que o inimigo vai tentar impedir essa pessoa de ir no culto, né? Vai colocar desânimo ou vai colocar algum imprevisto, né, para ela não conseguir chegar no culto, certo? Então nós precisamos estar atentos, né, a isso. Tá bom? Uma outra coisa também que é fácil de ter uma batalha espiritual, né? Quando você está ali indo na igreja certinho, você vai num monte, por exemplo, são coisas que vão acontecendo que você vai ver que há um mover espiritual, né? E muitas forças espirituais vão tentar impedir você, né, de caminhar nesse propósito, tá bom? Então, lembre-se disso, tudo que você for fazer, né, para o Senhor, né, pode ocorrer uma batalha espiritual a qual você precisa ter esse discernimento, estar preparado, sempre o que? Vigilante e em oração, para que o Senhor proteja e conduza os seus passos, tá bem? Então o Senhor diz na palavra que a luz e as trevas não combinam, né? Olha o que vai dizer em 2 Coríntios 6:14. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou, que comunhão pode ter a luz com as trevas? Né? O Senhor está falando, qual comunhão pode ter a luz entre as trevas? Não há comunhão, queridos. Não tem nada em comum, né? Pelo contrário. Então, queridos, a todos os momentos, o Senhor que dá anjos ao nosso dá ordem, né, aos anjos ao nosso respeito. Olha que linda essa passagem, né? Os anjos, eles são espíritos criados por Deus para louvor e também para nos ajudar, segundo as ordens do Pai. Olha o que vai dizer em Salmos 91:11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. E em Hebreus 1:14 fala, olha, os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então eu te dou uma boa notícia, você tem anjos para te guardar, anjos para servir aqueles que hão de herdar a salvação em Cristo Jesus, aqueles que aceitaram Jesus, aquele que se permanece, né, na presença do Senhor. Então, queridos, confie nisso, né? Não tenha medo, né? Quando você passar por uma batalha, quando você vê que tá difícil, você não se esqueça disso, que há anjos, que Deus dá ordem a seu respeito para te guardar nos teus caminhos, tá? Então, esteja atento a isso, porque o diabo, ele foi um anjo que se rebelou contra Deus, né? Junto com vários outros anjos, né? Que nós chamamos de demônios. Então, o diabo, ele já sabe que ele foi derrotado, né? Por Deus.
né? Ele tenta fazer o máximo de estragos antes que chegue o seu dia do castigo final, né? Não vai dar tempo de ler aqui, mas em Apocalipse 12 vai falar sobre isso, né? O castigo final de Satanás, né, do próprio inimigo. Então, no mundo espiritual, né, os anjos, os demônios estão em luta, né? Eles tentam influenciar, né, as forças malignas para o quê? Tentar nos destruir, tentar colocar sofrimentos nas nossas vidas, mas os anjos do Senhor, né, os anjos de luz procuram nos ajudar e a nos defender. Amém? É por isso que nós precisamos estar com a nossa vida diante do altar do Senhor, para que haja proteção, porque quando nós estamos na luz, né, as trevas não podem nos tocar. Amém? O inimigo não tem autonomia para tocar em nossas vidas quando nós estamos com a nossa vida diante do altar. Amém? E para nós finalizarmos, deixa eu ver aqui o que eu posso... Aqui, ó. Vou pular uma parte que não vai dar tempo de falar tudo que eu queria. Mas, quem sabe a gente faz uma parte 2, né? Vamos ver aqui. Eu queria te falar que Jesus, ele é o nome sobre todo nome. Né? Jesus, ele venceu por nós. E olha que vai falar em 1 Pedro. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, olha, queridos, esteja atento a isso. Ande, né, viva, sabendo que há uma batalha espiritual, né, nas regiões celestes e que você precisa estar atento e vigilante, né? Eu creio que a partir dessa live você vai estar agora atento e vigilante. Você que já estava, ainda mais, redobrando a sua atenção para que você tenha esse cuidado e procure ter esse discernimento espiritual do Senhor, né? A qual a nossa vida, né? O nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito precisa estar o quê? Alinhados, né? Nós não podemos cuidar de um e deixar o outro. Amém? E para nós finalizarmos aqui, eu queria te falar que Jesus, né? É nome sobre todo nome. Quando a palavra do Senhor fala, né, sobre legião, né? Muitos falam que legião era um termo utilizado para designar uma unidade de divisão do exército romano, né? Nos tempos bíblicos. E era formada, né, esse exército por 6.000 soldados, né? Então, né, tem alguns estudos que falam, né, que legião são 6.000 demônios, né? Outros falam 2.000 demônios, mas independente, né, da quantidade, né, a legião fala que são muitos demônios. E eu quero que você imagine uma pessoa que está, né, possuída, uma pessoa que está com uma legião com muitos demônios, né, dentro dela. E quando você dá uma ordem, né, através do nome de Jesus, né, esses demônios têm que sair. Então, eu quero te mostrar a grandeza do nome de Jesus. Há um grande poder, né, porque Jesus já conquistou essa vitória para nós, né, na cruz do Calvário. Então, as batalhas que nós enfrentamos já é uma batalha vencida, porque o nome de Jesus tem poder. Então, quando há uma legião, né, e você dá uma ordem para essa legião sair através do nome de Jesus, todos esses 1.000 demônios, né? Seja 1.000, 2.000, 6.000, sabe lá quantos que a pessoa pode estar ali. Independente, agora você imagina, gente, 2.000 demônios, né, sendo submetidos através de um nome, que é o nome de Jesus, e eles têm que acatar, eles têm que obedecer, porque há um grande poder no nome de Jesus. Olha que Deus maravilhoso, olha que Filho, Jesus maravilhoso, né, a qual venceu por nós. Então não tenha medo, saiba que é Jesus, o poderoso, o Rei dos Reis, né, Senhor dos Senhores, a qual já venceu as batalhas por nós, tá? Então, lembre-se disso, Jesus é nome sobre todo nome. O nome de Jesus é poderosíssimo. E o inimigo, eu quero te falar um segredo para você. O inimigo, ele tem medo daqueles filhos autênticos, dos filhos que sabem do poder que há no nome de Jesus. O inimigo tem pavor daqueles que resplandecem a luz do Senhor, porque a luz, ela sobressai as trevas.
né? E quem tem medo é o próprio inimigo, dessas pessoas que reluz a luz do Senhor, né? A luz do nosso Salvador Jesus Cristo. Então lembre-se disso, você precisa saber a sua identidade em Cristo Jesus, saber que você, né, é herdeiro, né, do reino de Deus, e há um grande poder nas nossas mãos através do nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Deu para concluir aqui muitas coisas que eu queria falar para vocês, né? Semana que vem vamos ver qual que vai ser o tema. Eu sempre procuro pedir ao Senhor discernimento para qual tema, né, Ele deseja falar. Amém? Que você possa compartilhar essa live. É um tempo de nós estarmos em alerta. A Vera comentou: minha filha, ore para minha filha libertar. Só Deus sabe o que eu enfrento. Amém, Vera. Vamos orar assim. Qual que é o nome da sua filha? Bom dia, Ivânia. Amém. Olha, que você pode colocar diante do Senhor agora os pedidos, né, que você tem. Coloque diante do Senhor para que a gente possa estar orando agora. Amém? Feche seus olhos, leve seu pensamento ao Senhor agora. Vamos orar para nós finalizarmos, tá? Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor. Paizinho, Tu és bom, Pai, porque o Senhor não deixa, Pai, nós enganados. O Senhor, Pai, sempre levanta pessoas para nos alertar. O Senhor sempre coloca anjos, Pai, para nos proteger. Muito obrigado, Pai, porque nós não somos merecedores. Nós não somos, Pai, merecedores do Teu cuidado, do Teu amor, Pai. Mas a Tua graça é tão grande, Pai, o Teu amor é tão grande que nos constrange. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua fidelidade com a nossa vida, com a nossa família. Senhor, Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que precisam de libertação, Pai, que sejam libertos agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que a filha, Pai, da Tua serva, a Vera, a filha dela, Pai, que haja, Pai, libertação, Pai. Aquilo que o inimigo tem tentado, Pai, fazer, Pai, na mente, Pai, da Tua filha. Aquilo que os laços que o inimigo tem tentado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós cancelamos todo mal, Pai, toda obra, Pai, de feitiçaria, toda obra de macumbaria, Pai. Senhor, tudo que foi consagrado, Pai. Pai, cada roupa, tudo que foi pego, Pai, fio de cabelo, tudo que foi feito, Pai, para usar, Pai, para fazer para essas obras, venha ser anulado agora na autoridade do nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Envia, Pai, anjos, Pai, para anular, Pai, todo pacto que foi feito. Em nome do Senhor Jesus, porque o sangue de Jesus, ele tem poder para desfazer as artimanhas de Satanás, para destruir as artimanhas que o inimigo construiu, Pai. Em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, purifique, Pai, a mente, Pai, da filha da Vera, em nome do Senhor Jesus. Que ela possa, Pai, receber, Pai, do Senhor, Pai, o refrigério. Pai, que essa família possa experimentar da verdadeira paz que é Jesus Cristo. Dessa verdadeira paz que vai além de qualquer entendimento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E que através, Pai, das orações e súplicas da Tua filha, que ela possa experimentar, Pai, desse refrigério, a qual o Senhor, Pai, nos fala em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas através das orações e súplicas, apresentai a Deus o vossos pedidos, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus. Então nós cremos nisso, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos na libertação. Em nome do Senhor Jesus, que foi para isso que o Filho se manifestou. Foi para isso que Jesus veio, para destruir, né, resgatar o que havia sido perdido. E, Pai, eu te peço, Senhor, a vida de cada um, visita, Pai, a família, guarda, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos, Pai, todo espírito de morte. Em nome do Senhor Jesus, Pai, tudo que o inimigo tem tentado, Pai, para ceifar vidas, Pai, dessas famílias que estão aqui comigo, Pai, online, aqueles que entraram, aqueles que tiveram que sair, Pai, por algum motivo. Eu te peço, Senhor, que os planos do inimigo sejam frustrados, Pai, na vida deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que seja o Senhor guardando, enviando mais anjos para guardar os Teus filhos, aqueles que vão herdar a salvação em Cristo Jesus.
E o Senhor possa nos dar, Pai, uma sexta-feira abençoada, guardada, livre, Pai, de todo mal deste mundo. Nos livre, Pai, dessas influências malignas. Tira, Senhor, do nosso caminho pessoas, Pai, que são pedras de tropeço, pessoas, Pai, que estão ali enviadas por Satanás, que seja o Senhor, Pai, arrancando essas pessoas das nossas vidas e que o Senhor possa substituir, colocando pessoas boas, pessoas, Pai, de luz, pessoas, Pai, enviadas pelo Senhor, amizades, relacionamentos, Pai, enviados pelo Senhor para que possa nos ajudar a nos levar a mais diante do Senhor, Pai, que possa nos ajudar a permanecer neste caminho, Pai, porque a tua palavra vai dizer, Pai, que grande é o caminho que leva à perdição, Pai. Mas nós queremos entrar pelo caminho estreito, pela porta estreita, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ó, que Deus abençoe você. Né? Esteja orando pela sua casa, pela sua vida, pela sua família. Porque os dias são maus. Né? O inimigo não está de brincadeira. Né? O inimigo, em João 10:10, nós lemos, ele vem para roubar, matar e destruir. Então esteja atento, porque o Senhor, Deus, né, é Ele que vai nos guardar. Amém? E o inimigo não pode tocar aqueles que estão diante do Senhor, aqueles que estão na luz. Amém? Então ore para a sua família, aqueles que estão, né, no caminho das trevas, para que o Senhor tenha misericórdia e que através da sua oração Deus cubra eles também. Amém? Ó, um beijo para você. Compartilha essa live e até sexta-feira que vem às 7 horas eu te aguardo aqui.